paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e também aos nossos alunos do Instituto El Shaddai. Que honra! Nós estamos começando mais um semestre, nesta ocasião, o semestre de 2025. Mas se você estiver vendo esse vídeo em uma outra data, você também pode ingressar em um dos nossos cursos, em específico, o nosso curso avançado do Instituto El Shaddai. Nós estamos nesse momento aqui tentando passar algo sobre a defesa da fé e a harmatiologia. Primeira parte desse livro de 60 páginas é justamente apologética, pouco difundido no nosso meio. Nós precisamos de defender nossa fé. A segunda parte desse livro é justamente sobre a harmatiologia, que é justamente o estudo sobre o pecado e as suas origens. Que Deus possa abençoar você aí do outro lado. Se você quiser fazer parte da nossa história do Instituto El Shaddai, você vai ter aí na descrição desse vídeo o contato. Se reúna conosco. Deus abençoe vocês em nome de Jesus e bora para a aula. A todos os nossos alunos, pegue o seu material, pegue a sua versão bíblica, aquele caderno de anotação, aquela caneta ungida e, se possível, aí aquele suco. Aí fica a critério do seu refrigerante, eu prefiro uma água, e Deus abençoe. Vamos lá, vamos ingressar então sobre seitas e heresias. Na parte que nós vamos falar sobre seita e heresias, eu coloquei algo aqui que daqui a pouco eu vou sair da frente para você anotar. Vamos primeiro então para o nosso livro, porque você não tem o seu livro, você pode adquirir. Eu já dei aqui um contato, vai ficar na nossa descrição desse vídeo aqui. A introdução da página número 1, amados alunos, nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Firme na Rocha, cujo pastor é o pastor Rafael e a pastora Jéssica. O meu abraço a todos os irmãos, tanto aqueles que fazem parte do Instituto El Shaddai, como não. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Nós estamos com a parte da igreja aqui e vamos lá. Página número 1, qual que é a definição de seita? Então, para a gente dar prosseguimento ao que está na lousa e depois falar sobre as seitas, eu vou dar uma qualificação, vou falar sobre heresias, como que a gente qualifica, quais são as características de uma seita, para depois falar sobre algumas, entre elas, nós vamos elencar aqui sobre o catolicismo, sobre as testemunhas de Jeová e também o mormonismo. Página número 1, a definição de seita, dada no dicionário, descreve como grupo doutrinário ou conjunto de pessoas que professam uma crença com mais ou menos obstinação. Segundo parágrafo da página número 1. Embora a definição de seita tenha hoje uma conotação pejorativa, nem sempre foi assim. É claro, irmãos, até nós cristãos éramos tarjados de seita no primeiro século. No início da igreja primitiva, nós éramos tarjados como seitas. Vamos lá, os aspectos comuns na seita. Estou na página número 1 do nosso livro ainda, no finalzinho aí, último parágrafo. Geralmente, as seitas possuem algo que atrai as pessoas quando dentro do movimento são propagadoras fiéis de suas verdades. Página número 2. Aquele que faz parte de uma seita, geralmente, é tão convicto que é capaz de dar a sua vida pela crença que abraçou. Então, já estou dando um pormenor aqui, interessante para todos nós, sobre a questão das seitas. Eles são doutrinados especificamente para defender de unhas e dentes a sua corporação. E isso daí é um perigo, que nós vamos falar com mais cuidado ao decorrer desse trimestre. Vamos lá para a página número 2. Alguns aspectos são, primeiro, agora eu preciso de muita atenção de vocês. A base da sua crença provém de revelações ou ensino do seu líder. Lembre-se, nós vamos falar sobre testemunho de Jeová, nós vamos falar sobre mormonismo, com o maior cuidado, mas eu quero que vocês entendam. Preste bem atenção nesses 8 pontos que caracterizam aqui, ou então tem um aspecto de seita. Vamos lá. 2. A autoridade ou revelação do seu líder são inquestionáveis. Ele falou, está falado. Ele teve uma revelação do alto céu, entre aspas, e não se questiona. 3. As seitas geralmente são
isolacionistas, ou seja, só eles têm o caminho, só eles têm a verdade. Isso daqui, irmãos, preste bem atenção aqui comigo, por favor, nós estamos falando para vocês sobre defender a nossa fé. Não é uma denominação, não é uma particularidade de uma igreja específica. É defender uma fé bíblica, doutrina bíblica. E eu fico preocupado que a igreja, as igrejas tradicionais, as igrejas que têm a Bíblia como bússola de fé, estão meio que flertando com essas seitas. E para quem está aí do outro lado, e aqui também, pelo menos eu tenho pesquisado, nesses últimos 3 aninhos, veja como é uma coisa muito recente, não era desse jeito, mas de uns 3 anos para cá, irmão, essas igrejas pentecostais tradicionais estão trazendo essas pessoas até mesmo para pregar. Fica aqui uma observação, você não vai ver testemunho de Jeová convidando você para ir no salão para pregar, não. Esquece. Adventista? Não. Mormonismo? Jamais. Então eu quero que vocês reflitam comigo, por que nós podemos convidar e estamos dando voz a esse perigo, infelizmente, dessas pessoas que vêm aí falando conosco besteira, nada mais é do que besteira. Então, na página número 2, ainda estamos falando aqui, as seitas geralmente são isolacionistas, ou seja, eles estão ali e só eles resolvem a questão do caminho, eles detêm o caminho. 4, as seitas sempre propagam a salvação por méritos humanos. Eu queria muito, irmão, você que está do outro lado, você aluno online, você que está chegando agora, Deus abençoe, amado, em nome de Jesus, vai receber o nosso livro aí, ó. Você não tem um livro aí do outro lado, por que você não tem o livro? Ah, você não faz parte do Instituto El Shaddai. Tem aqui, irmão, na descrição dessa videoaula, o contato para você em todo o Brasil. Voltando, eu estou na página número 2, e falando aí, ó, 4, a seita sempre propaga a salvação por méritos humanos. Então, irmãos, eu vou dar uma vírgula importante aqui, ó. Eu vi aqui a nossa irmã Tereza, o Hudson, ambos aqui do Ministério Firme da Rocha, falando, elencando o trabalho, a obra que nós fazemos dentro da igreja. Eu ainda continuo sendo cooperador. O pastor nunca deixa de ser cooperador, nunca deixa de ser diácono. Enfim, isso é importante, mas não é garantia de salvação. Eu preciso que vocês saiam daqui pelo menos entendendo isso. De primeiro espaço, anotem aí em nome de Jesus. Olha, todo o trabalho que você desempenha nessa terra não é suficiente para garantir a salvação de ninguém. Por mais que você esmere, por mais que você faça. É claro que, irmãos, nós vamos dar base bíblica para todos vocês. Calma que daqui a pouco eu vou para a lousa. Vamos lá, página 2, 5, quinto aí no último parágrafo. 5. Geralmente possui uma mensagem apocalíptica, profecias falsas. Eu estou sendo bem claro. Adventistas, e eu não vou falar sinto muito, faz parte aí da história dos adventistas do 7º dia. Já falaram e erraram várias vezes sobre a volta de Jesus. Então eles detêm as seitas, eu estou falando de uma, mas tem várias seitas, elas têm mensagens apocalípticas. Olha, Cristo está para voltar. Nós lembramos uma que propagou no meio evangélico pentecostal, não foi nem no meio das seitas e heresias, não. 2000 chegarás, quem é mais antigo sabe disso daí. Em 2000 chegarás, mas não passarás. Não tem base bíblica nenhuma. Nós estamos em 2025. Falsa profecia. 6, na página número 3, o controle do líder sobre os seus adeptos. E eu coloquei aqui, ó, a obediência geralmente é cega aos ensinamentos ou ordens do líder. Então as seitas, recordando com vocês aqui, possuem uma liderança que são inquestionáveis. Eu quero aí, irmãos, eu sei que muitas testemunhas de Jeová participam do nosso canal, não tem como não falar, fui bombardeado lá, colocando um debate lá, e eu quero que vocês aqui levem também isso. Isso daqui, irmãos, é termo de pesquisa. Eu sou um pesquisador. Pode ser que eu não seja um grande professor, mas um pesquisador, ninguém vai me tirar isso. E eu já tive a honra
de debater no bom sentido com o testemunho de Jeová. Eu falei já em outras oportunidades que, para a glória de Deus, um adventista, que eu não vou dar o nome, ex-adventista, aceitou a Cristo há 10 anos atrás. E eu gastei, preste bem atenção, investi tempo. Porque o negócio aqui, irmão, não é falar mal de A e de B, não é falar mal da pessoa. O foco que eu tenho para passar para vocês aqui, irmãos, pode parecer que não, mas tem cunho missiológico. A gente precisa de oferecer Cristo para essas pessoas. Essas pessoas, adeptos de seitas, estão cegas. E os seus líderes são inquestionáveis. Os seus líderes são inquestionáveis. Muito cuidado. Você que quer e precisa, eu ainda tenho colegas que estão na Adventista e na Testemunha de Jeová. Você precisa de estar preparado. Calma que daqui a pouco eu vou para a lousa. Tem coisa boa para todos nós aqui. Vamos lá, 7. Suas doutrinas são inconstantes, sofrem mutações para atender os seus interesses. Tatiana, eu estou na página número 3, ponto 7. Então as doutrinas são mutáveis. Olha, irmãos, por cima, eu falei que sou um pesquisador, já mudou 300 vezes muitas doutrinas das Testemunhas de Jeová, pelo menos umas 300 vezes. Era, não é mais, agora é. É o caso, por exemplo, da tradução do Novo Mundo. E já estou citando para vocês. Eu até ganhei aqui, eu vou considerar como presente. Eu ganhei, é a espada cortante que eles falam lá da Testemunha de Jeová, de uma aluna aqui do nosso núcleo Santa Bárbara do Oeste, a irmã Tereza, nos deu lá uma espada, uma Bíblia grandona. Eu vou trazer para vocês aí, que é a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, usada nas Testemunhas de Jeová. Você que tem um colega, irmão, e você que tem o seu exemplar, nós vamos usar muito, nós vamos ver versículos mutilados dentro dessa tradução do Novo Mundo. E o negócio aqui, irmãos, é se preparar para pregar, se preparar para agir, se preparar para a obra e também para refutar as seitas, para ganhá-los para Cristo. Você precisa entender que nós vamos plantar a semente. Quem dá o crescimento, quem salva é o Espírito Santo, quem é que convence. 8. Rejeição ao cristianismo. Então eles rejeitam o cristianismo. Como evangelizar alguém de uma seita? Eu vou dar uma parada aqui. Você poderia tomar um copo de água aí do outro lado, hein? Não abra a mão agora, vamos se ausentar um pouquinho da nossa literatura. Pegue o seu caderno ungido aí, a sua caneta, prepare que eu preciso que vocês anotem. Como identificar uma seita resumidamente? Eu dei, irmãos, 8 aspectos de seita que estão no seu livro, para que vocês em outro momento venham recapitular, porque a nossa mente é falha. Dê um valor, irmãos, porque foi um trabalho pesquisado. Esse livro já sofreu pelo menos 3 mutações. Aqui eu fiz agora, eu englobei mais 11 páginas, justamente para contextualizar. Como eu falei para vocês, o cristianismo puro está flertando com seitas. E essa miscigenação, essa mistura, trazem problemas irreversíveis para a igreja ortodoxa. Vamos lá, toda seita, quer identificar uma seita? Quer identificar? Liel, quer identificar? Ela subtrai algo, tirem foto, mas isso aqui é para o resto da vida. Para o resto da vida. Se você não gostou muito da minha introdução, pelo menos pegue isso aqui, Como que eu vou identificar uma seita? Ela subtrai algo da divindade de Jesus, de Deus ou do Espírito Santo. Ela subtrai. Ela dá um jeito de diminuir a divindade de Jesus. Toda hora eu vou falar do testemunho de Jeová, porque na testemunho de Jeová tudo está errado. E lá eles diminuem Jesus. Diminui o Espírito Santo. É uma força ativa, como alguns aqui sabem. Pode falar, pastor Ana, não tem problema nenhum, não atrapalha nada. Pode perguntar. Oi? Ele só fala de Jeová. Sim, também. É o nome. É que a corporação, daqui a pouco a gente vai falar com mais profundidade. A corporação também tem uma valia tremenda lá. E também das Escrituras. Eles subtraem também da Escritura, tiram. Nós vamos ver isso com o maior cuidado
ao longo das aulas. Eu tenho que tentar prender sua atenção para que você não venha faltar em nenhuma aula. E nem vocês aí online, pelo amor de Deus, não percam o fio da meada. Mais um sinalzinho aqui, ó. Tá o que? Sinal do que aqui? Mais. Eles adicionam livros, Sentinela, Ellen Goldwhite, por aí vai, ó, escritos equiparados à Bíblia Sagrada. Irmãos, importantíssimo. Você que tem, e eu não estou com nenhum receio de responder processo, isso aqui é de ordem pública. Os adventistas têm, por exemplo, o Grande Conflito, escrito por Ellen Goldwhite, é igualzinho à Bíblia. Os escritos de Ellen Goldwhite é respeitado e equiparado à palavra de Deus. Nós vamos provar isso ao longo aí desse maravilhoso trimestre. Só está começando. Vamos lá, anotem aqui, ó. Um sinalzinho de vezes. Como identificar uma seita. Ela multiplica os meios para a salvação. Irmãos, eu espero que vocês tenham anotado, porque depois eu vou dar o principal. O que é o principal? Aqui tá bom. Está um negócio meio do máximo, né? Mas eu vou dar a Bíblia para você. Então vocês vão preencher isso aí com muita Bíblia, tá bom? Divide, olha o sinalzinho, a glória como alguém ou a corporação. Por isso que eu falei, a corporação de repente vale mais do que Jesus Cristo. Obedecer aos líderes é melhor do que, por exemplo, obedecer a palavra de Deus. Então aqui, irmãos, começamos a entender um pouco mais, além dos 8 aspectos, viu, Hudson, sobre as seitas, mas quer identificar, a grosso modo, grava, mais, menos, multiplica e divide. Fácil. São quatro operações, irmão, da matemática. Fácil, você não vai esquecer. Multiplica, meio de comunicação. Divide agora com os outros. Tira um pouco da Bíblia, tira um pouco da divindade. Adiciona coisa na Bíblia. Acabou. Respondi. E aqui, irmãos, bora para a Bíblia. Por que você chegou aqui e de repente paire uma dúvida? O que eu tenho a ver com essa turma que você anda falando? É melhor ficar quietinho na minha. Deus não me chamou para isso. Quem te disse? E olha, irmãos, infelizmente isso está impregnado no meio pentecostal. Tá? Eu não estou dando aula de agora. E aqui, pela misericórdia de Deus, eu não sei se o pessoal está de acordo comigo, mas eu sempre ouvi: eu vou estudar, mas não tem necessidade. Deixa eles fazer a obra de Deus. Não estão fazendo a obra de Deus. Vou provar ao longo do trimestre. Eu vou provar. Eu pesquisei. Eu estive lá. Eu estive no Salão do Reino. Eu estive lá. Conversei com os líderes lá das Testemunhas de Jeová, para elaborar ao longo desses anos um trabalho de pesquisa, para que vocês venham entender o porquê. E eu quero dar aqui 2 bases bíblicas que estão aqui escancaradas na nossa lousa. Nós vamos abrir Bíblia. Por que eu tenho, irmãos, que estudar sobre heresia, sobre seitas? Porque você é um defensor. Você do outro lado, não sou, precisaria. Eu falei isso num culto onde meu filho Enzo estava, e eu quero fazer questão de citar algo que eu citei ontem no púlpito, ali no Jardim Orquídeas, na Adebras. Pastor Leonardo, meu amigo. A igreja está passando por um momento assim de uma identidade que não é a mesma anos atrás. O tempo está passando e estão levando algumas coisas que eram marcas da igreja. E uma das marcas são: a gente estudava mais a palavra, a gente orava mais. E quais são os problemas que isso nos dá? Enfraquece. Enfraquece até mesmo nas respostas. Olha onde eu quero chegar. Muitos crentes não sabem por que vai na igreja. Eu vou porque... Por quê? Muitos crentes não sabem por que se batizaram. Eu estou falando das igrejas. Sai do negócio da seita, sai do negócio das heresias. Eu estou falando das nossas igrejas que nós estamos comungando. Nós aqui. Aqui tem assembleiano, aqui tem comunidade, aqui estamos aqui reunidos. O Instituto tem até um católico, hein?
Fica firme aí, fica firme comigo aí, não pode não. Muito simpático, Deus abençoe. Entendemos o seguinte: as pessoas não sabem responder por que aceitou Jesus Cristo. Não sabem. E é por isso que nós precisamos de estudar a palavra do Senhor. Não é para sair sabichão, nunca foi meu intuito. Nunca foi meu intuito. E olha, antes de nós respondermos aqui, eu estou prendendo a sua atenção. Como eu tenho que ser um defensor? Precisa. Eu quero que vocês entendam que eu não vou fabricar e não vou induzir ninguém para ir no debate, viu, Tatiana, e ganhar. Opa, eu vou agora debater com o testemunho de Jeová, vou arrebentar. Não é nosso foco. Nosso foco aqui, irmãos, é defender a fé. É defender sua fé. Não é atacar ninguém. Olha, testemunho de Jeová, adventista, miserável, você vai... Não faça isso. Não é isso daqui que nós estamos programando. Lembre-se, irmão, aquela pessoa precisa de Jesus Cristo. E muitos que estão me ouvindo e vendo, porque eu tenho uma ficha de matrícula, eu tenho. Muitos são oriundos de seitas, que eu não vou dar nome, que é um documento. Muitos são oriundos do catolicismo romano. Mas a graça te alcançou. Então, eu estou tentando provocar vocês, alunos, para que quando, em nome de Jesus, vou pegar o viés pentecostal aqui, profetizar para vocês, quando alguém for de uma seita e for conversar com você, vou tirar o debate fora, você tem argumento suficiente para plantar pelo menos um negócio chamado semente. Deixa o resto para o Espírito Santo. Bora para a Bíblia? Abrindo, irmão, Judas 3, finalzinho da Bíblia rapidinho. Judas 3. Por que eu sou? Por quê? Me dá argumento bíblico. Está falando muito, tá bom, vou parar de falar, vamos para a Bíblia. Judas 3, penúltimo livro da Bíblia, no Novo Testamento, depois de Pedro, João, Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever, exortai-vos a batalhar pela fé. Aqui engrossou. Eu estou falando de defesa. Mas Judas, o irmão de Jesus Cristo, você sabia dessa? Claro que você sabia. Instituto El Shaddai, todos já sabem. Eu sei que vocês sabem. O irmão de Jesus Cristo, inspirado, escreve o seguinte, tem que lutar pela fé. Uma outra versão vai falar lutar, você vai lutar, Judas 3. Então você precisa de defender a sua fé e batalhar pela sua fé aqui, uma vez que foi dada aos santos. Grave, irmãos. Por favor, esse versículo na primeira parte da nossa aula é essencial para você. Judas 3. Está aqui na lousa, viu? Você está anotando aí do outro lado? Judas 3. Mais um versículo sobre defesa de fé. 1 Pedro. Quase no final da Bíblia. Aí é antes de Judas. Antes de João. Vamos lá. 1 Pedro. Depois de Tiago. Facinho, né? 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, pastor Josimar, e versículo de número 15. Esse aqui é o textual que eu gosto. Se um dia eu fosse resumir, viu, Enzo? Eu resumiria aqui, um versículo apologético, 3 e 15, para todos nós. Você continuar fazendo o curso, mas com muito mais amor e afinco. 3 e 15. Antes, santificai a Cristo. Primeira coisa, irmão, está fazendo apologética? Quer defender a fé? Quer debater? Escute-me, por favor, se santifique. Nós vamos voltar a falar isso na questão de evangelização. Você não pode ir para qualquer jeito para conversar com uma pessoa dessa. É uma batalha. Ei, é uma batalha espiritual. É uma batalha entre o bem e o mal. Tem uma força lá. Tem uma força que não deixa ele ouvir sobre Jesus Cristo. Irmão, vai para um debate. Vai falar com um católico, meu Deus, com o meu amigo católico, Senhor. Vai falar com um adventista, vai falar com alguém afastado do caminho do Senhor, vai falar com alguém afastado. Ore, por favor, ore. 1 Pedro 3 e 15, vamos lá.
Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E aí que está. Agora é uma puxada de orelha para os desavisados. Está em quê? Sempre Preparado. Quando que tem que estar preparado? Está como aí na sua Bíblia, irmão? Vamos lá, grita aí. Que tem que estar preparado quando? Sempre. Cadê o pessoal da classe? Tem que estar preparado? Sempre. 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 Isso aqui é Bíblia. Para alguém falar, deixa eu fazer aula de teologia, terminar. Quem falou, irmão? Tem que estar preparado sempre, está na Bíblia. Quem tem que estar preparado? É a turma que faz teologia? O pastor que prega? Todos. Todo cristão a aceitar a Jesus Cristo precisa de defender sua fé. Obviamente que através da oração, da revelação pessoal, que é o melhor relacionamento que tem, são eles. 2 caminhos, Bíblia e oração. O resto é invenção. Claro que, irmãos, o estudo sistemático que nós estamos aqui tentando propagar aos nossos alunos é o seguinte: é para incentivar você a ler mais, a estudar mais a palavra do Senhor, a pegar mais amor, para defender. Não terminou o versículo. Estais sempre preparados para responder, Com mansidão e temor. Tem que ter resposta. Por que você vai na igreja? A minha denominação é a que vai para o céu, a sua não vai. Tem que estar preparado. Como que, irmãos? Com muita ira, né? Está escrito aí na sua versão. Sua versão está escrito o quê? Bravo, com ira? Com mansidão. Mansidão e temor. A gente não vai para um debate para ganhar. Eu sei que... Eu me lembro de um debate que eu tive, já falei para vocês, que o rapaz lá, o rapaz calvinista, desdenhou. Falou para mim, ganhei do pastor Roberto Massa, um teólogo, falou, vivia cores. Eu falei, você está feliz? Falei para ele. Ele falou, eu estou. Então tá bom. Eu falei, porque eu não vim para ganhar do senhor. Eu vim para debater sobre o assunto. Falar sobre o arminianismo, defender aquilo que eu creio, né, que eu acho, irmão. Eu acho, tire esse papo de eu acho. É neurológico que eu estou falando para você. Vai pregar, eu acho que a salvação já perdeu o ponto. Eu acho é dúvida. Muda. Eu acredito. Porque eu acredito, mesmo que você não tenha toda a convicção daquilo que você está falando, vai dar tempo para você pesquisar. Então você não tem a resposta completa, eu acredito. Não, esse negócio de eu acho, é um BO tremendo. Não terminamos, com mansidão e temor. A quem? A qualquer um. A qualquer um. Tá? Então, se alguém vir na fila do pão, na empresa, qualquer um, viu? Você é crente? Meu Deus, minha mãe é, você não vai falar isso, né? O pastor eu vou lá na igreja, sou crente de Jesus Cristo. Sabia que eu sou mormon? Sabia que eu sou Sheicholoê? Sabia que eu sou da Rosa Cruz? Sabia que eu sou maçônico? Não vai falar, né? Sabia que eu sou isso e aquilo? Não, fica tranquilo, ok. Agora você tem que estar preparado. Deus vai fornecer a todos vocês. É uma profecia que eu estou liberando para todos os alunos. E olha, vai longe isso aqui para você ser usado por Deus. E precisamos disso aqui, desse chacoalhão, para responder melhor. A todos aqueles que pedir razão da esperança que há em vós. Dei Bíblia, tá bom? Você precisa de entender, irmãos, que você precisa de ser um defensor da sua fé. Nós precisamos de defender. Muito tem levantado pregador mirim, pregador daquilo, só não tem mais defensores da fé. Nunca vi, graças a Deus por isso, mas um graças a Deus bem baixo, graças a Deus por isso, que tem levantado muitos pregadores, muitos, mas poucos defensores de fé. Púlpito está cheio, cada vez mais cheio, glória a Deus, mas está sumindo aquele que defende verdadeiramente a fé. Que Deus abençoe vocês aí do outro lado. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Muito obrigado.